Relato: O passe do caboclo Treme-Terra. Autor: Pablo de Salamanca. Aquele sábado era destinado a uma palestra e, posteriormente, passes ao público presente. Ou seja, não era uma tradicional gira de umbanda, com consultas de entidades aos frequentadores do terreiro. Portanto, aquele centro não receberia, naquele dia, as cerca de 80 a 120 pessoas que normalmente compareciam à casa. Após a palestra, realizada por um dos integrantes da instituição, o dirigente espiritual indagou ao corpo mediúnico quem estava bem disposto para dar passes. Eu fui um dos voluntários e, com alguns companheiros, nos dirigimos ao salão destinado aos trabalhos de cura. Depois de breves minutos, já entrava no cômodo a primeira leva de pessoas para receber a irradiação bioenergética por parte dos médiuns, postados lado a lado. O trabalho transcorreu bem, dentro de uma egrégora espiritual positiva e harmônica, até que todos os frequentadores externos fossem atendidos. Então, chegou a vez dos médiuns da casa terem a oportunidade de tomar um passe. Num dado momento, postou-se à minha frente o Sr. Osório, antigo cambono do centro, ainda na ativa. Automaticamente, senti uma aproximação mais intensa do caboclo Treme-Terra. Assim que estendi minhas mãos para a frente, percebi que não deveria me concentrar em emitir vibrações. O que se fazia urgente, naquele caso, era a dispersão de agregações energéticas imantadas ao campo áurico do Sr. Osório. Desta forma, claramente conduzido pelo Sr. Treme-Terra, notei meus braços e mãos fazendo movimentos indicativos de retiradas de cargas. Em dado instante, sob impulso do caboclo, solicitei que o Sr. Osório se virasse e ficasse de costas para mim. Logo as minhas mãos passaram a dispersar bioenergias densas, localizadas ao longo da coluna vertebral do velho cambono. Ao final de todo o procedimento, percebi fluxos vibratórios da entidade através das palmas de minhas mãos para promover uma energização, trazendo cura e vitalidade. Quando a sessão de passes terminou e todos os passistas foram liberados, alguns foram para o setor onde ficava a cantina do centro. Eu ainda permaneci na área interna, preferindo me dirigir ao vestiário. Troquei de roupa, pensando em ir logo para casa. Já sem uniforme do terreiro, atingi o corredor que dava para o quintal da instituição. Eu estava um pouco cansado, de cabeça baixa, pensando em alguns compromissos domésticos a realizar mais tarde. Quando ergui a cabeça, vi, ao final do corredor, o Sr. Osório se aproximando de braços abertos. Olhei para trás e não notei ninguém. Ele, então, falou: "É com o senhor mesmo. Preciso te dar um abraço." Em seguida, recebi o amplexo sincero de Osório.
Cambono logo passou a explicar que estava com uma dor de coluna há várias semanas, mas que depois do passe ela havia sumido completamente. Ele estava muito agradecido e detalhou que vinha tendo muita dificuldade em se locomover, fosse a pé ou com a sua quase inseparável bicicleta. Fiquei feliz com o depoimento dele, mas retruquei que aguardasse os próximos dias, de modo a ter certeza se a dor era devida somente à presença de uma carga negativa que fora retirada ou se ele precisava de algum acompanhamento médico. Na reunião seguinte, 15 dias depois, o Sr. Osório me abordou, muito feliz, confirmando o sumiço do problema de coluna. Comentou que o meu passe era muito bom e que havia voltado a usar sua bicicleta sem qualquer incômodo. Respondi a ele que deveríamos agradecer à espiritualidade. Bem, concluo este relato assinalando que nós, médiuns, muito pouco podemos sem a ajuda dos guias espirituais. Sem a presença mais ostensiva, naquele dia, do caboclo Treme-Terra, eu não teria identificado o problema oculto do Sr. Osório. Sem a energia do caboclo, o que poderia eu fazer apenas com o meu magnetismo pessoal? O trabalho mediúnico é realizado com a componente física visível associada ao fator espiritual, de força e abrangência muito maiores que a nossa do lado de cá. O que precisamos, como médiuns, é termos o preparo necessário e a boa vontade em sermos úteis. Salve, Senhor Treme-Terra! Salve a energia das matas!